Boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de reflexões, de estudos, em torno dos valores espíritas, a fim que a gente entenda mais sobre a vida, sobre aquilo que estamos fazendo aqui na Terra, enfim. Para a gente iniciar então as atividades da noite, eu vou ler uma pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito Batuíra. E o título é O Segredo do Trabalho. Coloque o trabalhador as mãos no arado para a lavoura do bem, e o Senhor, por seus emissários, fará o resto, abençoando a colheita farta. O serviço possui idioma próprio, e através do serviço, o devotamento de cada seareiro está conversando com todos os irmãos da humanidade. Nesse bendito segredo da fala silenciosa que o trabalho desenvolve, pelos veículos do exemplo, as grandes realizações se efetuam com o auxílio do alto. Então, para a gente iniciar as atividades da noite, vamos em clima de oração, elevar o nosso pensamento, buscando visualizar a figura do Mestre Jesus, seu olhar amoroso, esse nosso irmão de todas as horas, que vela pelos destinos do mundo, que nos permite usufruir desta escola abençoada para os nossos espíritos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui na Terra, por todas as bênçãos que a Tua bondade traz até nós, bênçãos de saúde, bênçãos de inteligência, a bênção da família, do lar, do alimento. Te agradecemos, Senhor, e nos encontramos aqui nesta seara, te pedindo a Tua inspiração, o Teu amparo. Permita que os mentores espirituais possam chegar a cada um de nós, trazendo-nos tudo aquilo que necessitamos para o equilíbrio, para o fortalecimento da nossa matéria e do nosso espírito. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, para a noite de hoje, nós buscamos este tema, o Espiritismo e os Espíritos. Para a gente buscar refletir um pouco, se estamos nos dando conta de que somos espíritos, momentaneamente aqui no plano físico. E para a gente entender a missão do Espiritismo no mundo, a vinda desse Consolador prometido por Jesus até nós, como essa ferramenta para nos auxiliar no nosso processo de desenvolvimento. E a gente começa com uma reflexão talvez importante e essencial das nossas ponderações da noite. Que a doutrina espírita ela chega em 1857, se materializa no mundo através do Livro dos Espíritos e tem como objetivo primordial restaurar o cristianismo na sua pureza essencial. Ao longo dos séculos, a mensagem cristã, de alguma forma, se ateve mais aos aspectos exteriores, às práticas da fé visíveis. E o Espiritismo vai buscar que a gente desenvolva em nós a prática da fé que parte do nosso íntimo, de um sentimento, de uma conexão com o alto.
E os Espíritos vão nos falar que Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Não por uma questão de religião, mas porque Jesus foi o Espírito mais perfeito que esteve aqui e ele veio demonstrar a lei divina na prática, dando-nos o roteiro, dando-nos a bússola para a nossa trilha evolutiva. E como que a doutrina espírita surge no mundo? O espiritismo vai surgir através da mediunidade, que é esta ferramenta, esta habilidade que algumas pessoas nascem de conexão com essas dimensões que nós afirmamos espirituais. Mas é uma dimensão que apenas não é visível à maioria de nós. Assim como os nossos olhos, eles conseguem visualizar certos espectros da luz, mais acima ou mais abaixo a gente não consegue enxergar. Certas coisas a gente precisa do microscópio para ver, porque são muito pequenas. Assim é o plano espiritual. O plano espiritual está aqui. A vida em abundância. Só que numa outra faixa de vibração. E por isso a gente não consegue ver. Mas algumas pessoas têm essa condição por uma missão, por uma tarefa que nascem aqui no mundo. Então a mediunidade é como se fosse essa brecha que se abre, esse véu que se levanta e permite a comunicação com o plano espiritual. E não foi a doutrina espírita que inventou a mediunidade, que inventou os espíritos. O fenômeno espiritual, essa relação entre o plano físico e o plano espiritual é de sempre. Está presente em todas as culturas, em todas as épocas. E aqui, para citar alguns exemplos, né? A gente tem o fenômeno da transfiguração de Jesus, relatado lá nos Evangelhos, onde Jesus foi ao Monte Tabor, lá, se eu não me engano, com Pedro, Tiago e João. E Jesus, após orar, ele se transforma, no sentido de que ele deixa transparecer de si uma grande luminosidade. E surge então 2 espíritos, Moisés e Elias. E esse fenômeno de visualização era tão claro e tão nítido que Pedro disse para Jesus: mas vamos construir agora 2 barracas, então, para que Moisés e Elias também fiquem conosco aqui. Ou seja, eles claramente visualizaram 2 espíritos. É um fenômeno espiritual mediúnico. Lá na Idade Média, nós vamos encontrar um outro fenômeno espiritual muito patente, que é a história de Joana d'Arc. Vocês hão de lembrar que essa foi uma menina que aos 13 anos ela teve uma visão de 3 espíritos, que seriam São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. E São Miguel diz para ela que ela tinha uma tarefa, que era libertar a França e coroar o rei francês. Havia muitas décadas que a França estava em guerra contra a Inglaterra e estava numa situação muito difícil. Algumas regiões francesas, inclusive, apoiavam os ingleses, como a Borgonha, e o rei, ele era coroado na cidade de Reims, lá. E ele não tinha nem condições de chegar lá, o príncipe, então, né? Não tinha condições de ser coroado rei da França. Ele apenas dominava um pequeno território.
E então essa menina recebe essa informação de um espírito e conversa com a família, né? Olha, apareceu São Miguel e disse que eu vou libertar a França, que eu preciso coroar o rei francês. Vocês imaginem se alguém, né, vamos imaginar nós como pais desta moça, aos 13 anos, e diz algo assim. Qual que é a reação que a gente teria, né? Os pais, evidentemente, disseram, isso é uma bobagem, você está ficando louca, né? Vá cuidar dos seus afazeres. Mas ela persistiu naquela informação, foi falar com um tio, e o tio aqueceu de levá-la até uma cidade próxima. Lá ela falou com alguns soldados e conseguiu convencê-los a levá-la até o encontro com o príncipe. Ela empreende então uma viagem, imagina, ela era jovem, uma menina, e ela empreende essa viagem e teve muita dificuldade, evidentemente, de chegar até a corte, até o príncipe para expor os seus planos. Mas, por algum motivo, seja pela fraqueza do príncipe, da situação francesa, em que talvez qualquer um que se afervorasse como um aliado podia ser útil, ele a recebe, né? E aí na corte havia um salão, assim, com muitas pessoas, e no lugar do trono, o príncipe colocou uma outra pessoa e ficou meio que escondido. Mas ela chega e vai direto aonde ele se encontrava e ignora aquela pessoa que estava então fantasiada de príncipe. E ela diz que eram as vozes que haviam dito quem ele era, porque ela não conhecia pessoalmente, fisicamente. E ela tem então um momento a sós com ele, e a gente não sabe quais as informações que essas vozes passaram por ela, mas o rei, lá o príncipe, autoriza ela a ir até a linha de frente das batalhas como chefe do exército, líder do exército francês. É uma coisa muito interessante de se pensar, né? E as vozes então passam a orientá-la nas estratégias de batalhas de guerra. E a França, em que até então estava para perder a guerra, passa a obter grandes vitórias, a ponto de que futuramente o rei inglês faz um acordo então para a manutenção do rei francês, e que ele é coroado efetivamente rei da França. Depois, por esse acordo, ela é traída, Joana d'Arc, né? E interessante que as informações espirituais nos dizem que Joana d'Arc era o mesmo espírito de Judas, que havia então traído Jesus. E agora, nessa encarnação, ela é traída pela igreja, ela é traída pelo rei francês, e é então queimada numa fogueira em maio de 1431. Mais à frente, em 1848, nós vamos encontrar então os fenômenos na casa das irmãs Fox. Tem até um filme a respeito disso, que é muito interessante, que vocês tenham a oportunidade de assistir. E nessa época começa esse fenômeno espiritual muito ativo. Então os espíritos passam a movimentar objetos, as mesas passam a se levantar, a girar. E lá na França, nos cafés, isso virou uma moda. Então as pessoas iam aos cafés e passavam a se comunicar com as mesas. E faziam aquelas perguntas: se eu vou me casar, se eu vou ter dinheiro, aquelas perguntas assim mais fúteis, né? E em 1855,
Um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, depois ele vai usar esse pseudônimo, ele foi convidado para assistir uma sessão mediúnica na casa da senhora Plaine Maison. E aí ele viu um fenômeno mediúnico muito patente, muito autêntico. E ele vai dizer depois, está relatado em obras póstumas, eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que resolvi estudar a fundo. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como teria feito com homens. Para mim, eles foram do menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos, e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar, essa a regra que segui constantemente. Então a doutrina nasce da observação desses fenômenos mediúnicos, da compreensão daquilo que os espíritos então estavam falando. Kardec vai organizar esses conceitos, essas ideias, esses valores, e vai então em abril de 1857 publicar o Livro dos Espíritos, que é então a primeira obra, a obra balizar do conhecimento espírita. Então ele reunia informações de vários espíritos, várias comunicações de vários lugares do mundo e mantinha aquelas que eram harmônicas, que eram coerentes umas com as outras. E as que não eram coerentes ele descartava. E ele vai trazer para nós vários conceitos, então, em torno dos espíritos. O primeiro é que o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Nós temos uma tendência de olhar a vida a partir do nosso nascimento aqui. Só que o nosso nascimento aqui é um processo temporário e não o processo natural nosso. O mundo natural nosso é um mundo espiritual. Temporariamente a gente pega um corpo físico, né, como o mergulhador que põe aqueles equipamentos e desce até as profundezas do mar para olhar esse ambiente. Mas o ambiente normal nosso não é dentro, lá das profundezas das águas, mas fora. Então, o ambiente normal nosso é o plano espiritual. E nós estamos aqui temporariamente. O mundo corporal, então, ele é secundário. Ele poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então nós estamos aqui numa tarefa, né? Num compromisso de renovação, de evolução. E todos os nossos objetivos, eles não são corporais, no sentido do que eu preciso me alimentar, do que eu preciso me vestir. Tudo isso é necessário para a nossa manutenção orgânica. Mas a essência da minha estada aqui no mundo é os objetivos do meu espírito. Nós temos que seguidamente estar pensando, eu sou um espírito imortal. Eu não sou um corpo. Porque às vezes, se eu me esqueço disso, eu passo a dar um valor excessivo aos prazeres, a usufruir apenas aqui da vida material. E me esqueço que tudo isso vai ficar para trás um dia. Mais cedo ou mais tarde, a nossa passagem de retorno ao plano espiritual, ela é carimbada. E aí nós vamos levar conosco
o resultado de como administramos as experiências aqui no mundo. Então, os espíritos não são uma fumacinha, não são alguém que está lá revestido de um lençol branco. Os espíritos somos nós amanhã. Os espíritos são as pessoas que até então estavam aqui no mundo, com o seu CPF, com o seu gênero de trabalho, e ao retornar ao plano espiritual, continuam sendo exatamente as mesmas pessoas. Não viraram nem santos, nem demônios. Continuam sendo pessoas necessitadas de aprendizado, de crescimento, só que agora numa nova etapa, na etapa espiritual. E aqui eu só cito de en passant esse livro do William Crookes, que é um prêmio Nobel, uma pessoa que passou a pesquisar o fenômeno mediúnico para mostrar que era uma fraude. Mas como ele era um cientista honesto, autêntico, ele viu que o fenômeno era autêntico e escreve esse livro, então, Fatos Espíritas, relatando as suas experiências de materialização. Quando o espírito consegue, então, ser tocado, ser pesado, ser medido, a pulsação, tudo isso, que era o espírito de Kate King. É muito interessante esse livro de lê-lo também. Então, os espíritos, eles vão pertencer a diversas classes evolutivas, assim como nós aqui no plano físico. Nós não temos pessoas que se dedicam ao bem, pessoas honestas, justas, e pessoas que estão aí aproveitando as oportunidades para fazer o mal. No plano espiritual é da mesma forma, porque cada um de nós está num nível diferente de evolução espiritual. O nosso fanal, o nosso objetivo é o bem, mas até chegar lá a gente precisa trabalhar esse nosso íntimo, burilar o nosso interior. E os espíritos, eles estão nos influenciando constantemente. Aqueles que já estão mais elevados, que são espíritos ligados às falanges do bem, eles vão nos inspirar coisas boas, vão nos trazer orientações, vão buscar nos auxiliar para que a gente cumpra a nossa missão. Já os espíritos maus, que já eram maus enquanto estavam aqui, eles querem que a gente seja tão infelizes quanto eles. E por isso eles tentam nos inspirar negativamente, para que a gente falhe, para que a gente erre, para que a gente seja mais um do lado de lá a sofrer as consequências dos maus hábitos. E nós estamos, então, sob a influência da matéria aqui. E há dentro de nós um ranço evolutivo das nossas passadas experiências, dos nossos apetites infelizes, dos nossos defeitos morais. E tudo isso nós estamos aqui para melhorar, transformar, aperfeiçoar, renovar. E, portanto, nós estamos no compromisso, por isso que a doutrina fala que é o cristianismo que vem de volta, porque estando em harmonia com o Evangelho de Jesus, com as forças do bem, nós estaremos cada vez mais caminhando para o alto, caminhando para a frente e nos aproximando dos espíritos bons, dos espíritos puros. Então os espíritos são atraídos para a nossa companhia em razão da simpatia que sintam por nós. Aqui no mundo é a mesma coisa. A gente tem a tendência de formar os grupinhos, não é? A gente vai se afinizando com aquelas pessoas que pensam da mesma forma que nós,
que vibram numa mesma faixa de sintonia espiritual. E os espíritos, eles percebem os nossos gostos, os locais onde a gente frequenta, aquilo que a gente deseja. Há como que uma assinatura espiritual. E, portanto, assim como existe um quebra-cabeça, né, que você tem aquelas pontinhas que se unem porque são afins, assim a gente vai sofrendo a influência dos espíritos que se afinam conosco. Então, o Espiritismo, ele vai, através do fenômeno espiritual, nos aproximar dos espíritos. Vai tirar aquele peso, aquele medo, aquela estranheza, quando a gente fala de espírito, de espiritualidade. E aí eu termino as nossas reflexões com essa mensagem de que a vida continua e que o amor também. Em essência, todos nós estamos aqui trabalhando o nosso coração, os nossos sentimentos, para cada vez mais amar, e amar de uma forma mais plena, mais pura, mais elevada. E muitas das pessoas que talvez hoje a gente não convive mais, mas que a gente ama, que a gente já desenvolveu essa conexão de amor, que se encontram já no plano espiritual, continuam nos amando. Nós continuamos com esse sentimento, porque a morte é apenas do corpo físico. A nossa imortalidade, né, ela é definitiva. Então eu queria trazer para vocês aqui uma mensagem das milhares de mensagens que o querido Chico Xavier psicografou e que fala muito dessa relação de amor que existe entre o lado de cá e o lado de lá, para que em momento nenhum a gente se sinta desamparado pela lei divina, desamparado por Deus, né? Que nós contamos com inúmeros amigos do lado de lá, que velam por nós, que nos auxiliam, que nos estimulam, que confiam em nós, para que a gente possa aqui, nessa existência, nesses anos que estamos por aqui, bem cumprir com os nossos deveres, os nossos compromissos. Minha mãe, minha querida mamãe, aqui não é muito diferente daí, embora seja diferente daqui. Explicar como é isso, não sei ainda. Parece, mamãe, que a vida é como um rio. As águas do tempo nos levam para adiante e a gente vai seguindo, fazendo o que pode para não submergir e trabalhar de algum modo na viagem. Será que esta imagem me ocorreu por lembrar aquele dia? Aquele dia que nós não queremos lembrar? Graças a Deus, vejo-a firme e valorosa, vivendo e servindo. Não avalia o que foram para mim os primeiros tempos, as suas aflições e as suas angústias. Suas palavras de pergunta e de dor, buscando saber a razão do que acontecera, me feriam profundamente, porque eu desejava explicar sem conseguir expressar-me. Se o seu coração querido se colocar em lugar do meu, saberá como doíam aquele pranto e aquelas orações sentidas que recebia de seu carinho, ante o meu retrato e à frente do lugar onde as últimas lembranças ficaram entre nós. Não julgue que eu não ouvia. Chorei com as suas lágrimas por muito tempo, e quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também minha luz. Agradeço hoje por tudo. A vida, mãezinha, é também uma espécie de livro em que lemos, a pouco e pouco, as circunstâncias em que nos encontramos enlaçados. Somos hoje uma família maior. A princípio,
quase 4 fevereiros de retaguarda, supunhamos ser um grupo único em nosso bairro feliz de São Paulo. Depois, semana a semana, fomos descobrindo que somos muitos. Hoje costumo rir de mim mesmo. Fantasiava escrever uma carta revelando detalhes de casa e família, mas antes que eu pudesse grafar o que pensava, eis que o Chico veio a nós. Temos tudo em comum: os conhecimentos do lar e os entes amados. Não consegui transitar nos fenômenos para reconhecer que o maior fenômeno é esse profundo amor que nos reúne uns aos outros. Hoje, como antigamente, sinta-me chegando devagarinho para um abraço do coração e ouça-me de novo a dizer: mamãe, eu estou com muita saudade de você, mas com muita saudade de você. Seu sorriso me iluminará, como acreditando e não acreditando no que eu dizia, para acentuar ainda mais o meu desejo de abraçá-la. Mas abraçando a meu pai e a todos os nossos, no carinho que trago ao seu carinho, posso repetir: mamãe, é mesmo, eu estou com muitas saudades de você, mas o meu coração está com o seu coração para sempre. Sempre seu, Augusto César. Bonita mensagem, né? E assim são milhares e milhares de espíritos que voltaram para dar o seu testemunho de afeto, né? De consolo aos que ficaram aqui. Então, meus irmãos, a mensagem da noite era essa, de que os espíritos estão conosco, né? Ao nosso lado. E o espiritismo é um amor deles para conosco, para com a humanidade, revelando-nos leis, revelando informações que nos auxiliam, que nos fortalecem, que nos fazem entender a vida de uma forma mais ampla, mais completa e mais feliz. Então, meus irmãos, vamos novamente em clima de oração, te agradecendo, Senhor, por mais essa noite de reflexões, de estudos, pelas energias de paz e de luz que os amigos espirituais transmitem a todos nós. Ilumina, Senhor, a todos aqueles rincões, a todos aqueles seres que ainda estão afastados de Ti, que ainda não descobriram o Teu amor, a Tua bondade, a Tua luz que ilumina, que fortalece, que renova. Transmite, Senhor, a Tua paz, para que todos possamos cultivar em cada instante a fé, a esperança, a boa vontade, a fim de que tenhamos condições sempre de vencer a todas as adversidades, de conseguir compreender a Tua vontade em nossas vidas. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.